Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luca Smith e antes de ontem, na verdade, eu indiquei pra vocês 10 séries pra você assistir durante essa quarentena na Netflix. Hoje eu vou indicar mais 10 séries pra você assistir nessa quarentena, mas dessa vez na Amazon Prime Video, porque nem todo mundo tem Netflix, muita gente cancelou a Netflix pra poder assinar Prime Video, então nada mais justo do que eu indicar 10 séries aqui também. E eu vou fazer no mesmo estilo, eu vou indicar 5 séries que eu já assisti, que eu gosto, que eu amo, que já completei, e 5 séries que todo mundo diz que é muito boa, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer e mesmo assim eu vou dar essa indicada pra vocês. As que eu assisti, as que eu conheço, obviamente eu vou poder falar mais e trocar mais ideia. As que eu não conheço, eu vou ler a sinopse, deixar uma imagenzinha passando pra vocês tentarem conhecer e de repente se interessar por uma série nova pra assistir nessa quarentena, que muita gente já tá conseguindo colocar séries em dia. Eu tô quase conseguindo, das minhas 26, eu já coloquei umas 6 ou 7 mais ou menos, então só falta ali quase 20, mas quando eu conseguir tudo, eu vou iniciar umas dessas que eu tô indicando pra vocês também, acaba sendo pra mim também uma indicação. Mas antes de eu indicar essas séries, é óbvio que eu vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo, só descer um pouquinho a tela, clica no inscrever-se ou inscreva-se que tá em vermelhinho, e clica também em seja membro, que é o botãozinho azul, ou o contorno azul, pra você se tornar um membro aqui do canal e poder participar de lives que eu vou começar a fazer semanalmente pra conversar de séries. Vai ter também vídeos de bastidores, como é que tá sendo essa minha quarentena, e tem acesso ao grupo do WhatsApp também, que a gente troca ideia, tem desconto na Maria Pontilhada, mano, tem vários benefícios, então só descer um pouquinho e clicar em seja membro. Aproveita e deixa seu like também e coloca nos comentários quais séries você indica na Amazon Prime Video enquanto eu vou falando aqui a minha lista, fechou? E vamos fazer um trato aqui, um trato de quarenteners. Se você gostar de alguma das séries que eu indicar pra você nessa lista, você vai compartilhar esse vídeo com outra pessoa, fechou? Então bora, sem muita enrolação pra começar logo essa lista, vou primeiro indicar 5 séries que eu já assisti que estão disponíveis lá pra você poder assistir também. Eu só encontrei um pequeno probleminha, porque a Amazon Prime Video ela não tem tantos conteúdos que eu já assisti quanto a Netflix, porque é um serviço novo pra mim. Eu como cheguei lá agora, então aos pouquinhos eu tô assistindo algumas coisas. Então a minha lista, a primeira metade, as 5 primeiras que eu vou indicar, não vai fugir muito do óbvio. São séries que provavelmente você já ouviu falar, mas talvez você não tenha dado uma chance ainda, você sempre relutou falar, não, é modinha, todo mundo gosta, ficou ruim, eu abandonei, talvez essa seja a hora pra voltar. Então eu vou começar aqui indicando pra vocês uma que talvez seja até um ultraje, porque eu tô com camiseta de Friends, mas eu vou indicar How I Met Your Mother. Eu digo isso porque tem uma pequena tretinha entre os fãs de Friends e How I Met Your Mother, qual que é melhor, etc. Eu quero que se dane, eu amo as duas. Prefiro Friends, eu acho um pouquinho melhor, mas eu amo tanto quanto How I Met Your Mother. Enfim, né? Assista How I Met Your Mother, ela tem 9 temporadas, as 9 estão disponíveis na Amazon Prime Video, e obviamente é uma série de comédia, já que tem uma tretinha com Friends, não faria sentido se não fosse do mesmo gênero. É uma série de comédia, ela não chega a ser uma sitcom, porque ela não tem uma plateia, mas pelo que eu me lembro, eles fazem a montagem do episódio e depois exibem pra uma plateia pra conseguir pegar os risos, alguma coisa assim. E o nome da série acaba já dizendo do que ela se trata, né? Como eu conheci a sua mãe. É o Ted Mosby contando pros filhos dele, ele tá no ano de 2030, se eu não me engano, e ele tá começando a contar pros filhos dele como que é a história de como ele conheceu a mãe dele. Só que ele conta com muitos detalhes e muitos anos antes de realmente ter conhecido. Então ele vai contando várias aventuras que ele teve com os amigos dele, né? O Barney, a Lily, o Marshall e a Robin. E os 5 juntos têm várias histórias muito legais e sempre contadas de formas bem engraçadas. E aí a gente vai acompanhando toda essa história, tentando descobrir quem que é a mãe, o que é a mãe, como é que aconteceu, o que tá acontecendo aqui. E de quebra você dá muita risada, cara. Vale muito a pena assistir. Pra quem gostou de Friends, é muito provável que você também goste de How I Met Your Mother. E se por acaso você achou legal Friends, mas é muito antiga, talvez você queria um negócio mais atual, How I Met Your Mother, inclusive, tem muitas semelhanças. Um dia eu vou fazer um vídeo com tanto de semelhanças que tem entre uma e outra. Inclusive, os mais fãs de Friends dizem que How I Met Your Mother é uma cópia de Friends. Um dia a gente vai discutir sobre isso. Mas enfim, na Amazon Prime Video, a primeira indicação então é How I Met Your Mother, uma série de comédia. Tá demorando um pouquinho mais do que deveria, mas a gente vai continuar aguardando mais um pouco, tá? A segunda, outra óbvia que tá na minha lista das minhas 5 séries favoritas e que eu preciso indicar pra vocês também é Supernatural. Que tem um pôster aqui, tem quadrinho aqui, tem um monte de coisa. Eu amo Supernatural também, tenho DVDs, box aqui, e livros, etc. E é uma série, cara, incrível. Talvez você esteja olhando pra mim e falando, nem ferrando que eu vou assistir uma série de 14 temporadas, 15, né, que já tá na 15ª. Você tem mais o que pra fazer? Se você estiver em quarentena, você tem mais o que pra fazer? Tem nada. Então essa é a hora de pegar aquelas séries longas que a gente não tinha tempo, agora o que mais tem é tempo. Então talvez essa seja uma ótima série pra te prender em frente à TV, em frente ao celular, ou seja lá onde for que você vai assistir. Supernatural é sim uma ótima série, teve sim também péssimas temporadas, eu admito, qualquer fã real de Supernatural admite, principalmente a 7ª temporada foi bem fraca, bem ruim, mas ela se levantou
ela foi melhorando aos pouquinhos, da 7ª à 8ª, a 9ª ali, a 10ª foi voltando a melhorar, e na 15ª tá sensacional, e eu não tô preparado pro final, que tava previsto pra maio, mas parece que vai adiar por causa dessas quarentenas, etc. E se por acaso você ainda não conhece Supernatural, que eu acho muito difícil, basicamente eu vou dar uma bem resumida lá das primeiras temporadas. Ela conta a história de dois irmãos, que são os irmãos Winchester, o Jim e o Sam, e os dois juntos eles caçam demônios, espíritos, fantasmas e tal, e coisas desse tipo. E eles estão seguindo os passos do pai, que inclusive o pai ele tá desaparecido há algum tempo, né, na primeira temporada ali. Eles juntos começam a procurar pelo pai, enquanto eles vão enfrentando essas criaturas no longo do caminho. E aí uma coisa vai levando a outra, vai aparecendo outros demônios e etc, e um monte de coisa, mano. É incrível. Ah, mas eu tenho medo. Relaxa. A primeira temporada, eu confesso, ela dá um pouco de medo sim. Tem uns episódios ali que são meio tensos. Pra quem tem medo de palhaço, tem um episódio que é meio tenso. Pra quem tem medo de espírito, tipo eu, Blood Mary, é um episódio bem... até hoje é classificado como o episódio mais assustador de Supernatural pelos fãs. Então, assim, tem uns episódios ali meio embaçados de assistir na primeira temporada. Só que as coisas, elas vão sendo mais... tipo de ação, de uma ligação familiar. Depois nas outras temporadas vai desenrolando de uma forma um pouco diferente. Um episódio ou outro ainda continua dando susto, mas tem episódios hilários que é totalmente focado na comédia, no humor ali, mano. É incrível. Assista Supernatural. Se você nunca deu a chance, essa é a hora, porque você tem tempo de sobra. Se você já deu a chance, mas de repente parou, principalmente a galera que foi pra 6ª, 7ª temporada ali, muita gente abandonou, volta porque tá muito boa, e talvez esse seja o momento perfeito. Na Amazon Prime Video eu não tenho certeza, mas acho que tem 14 ou pelo menos 13 temporadas lá pra poder assistir, então tem muita coisa, velho. Vai dar pra ocupar bastante o seu tempo. A terceira que eu vou indicar, ela eu não assisti todas as temporadas, mas eu assisti vários episódios esporádicos, todos, e aposto que você também já fez isso, que é Dr. House. Mano, Dr. House, todos os episódios estão lá disponíveis na Prime Video, e pouquíssimas pessoas assistiram realmente na sequência, porque a gente tava passando na TV, a gente ia lá e assistia. E todo mundo é tão apaixonado por Grey's Anatomy, que tá sobrevivendo até, sei lá, 50 temporadas aí que tem até hoje. Dr. House é tão boa quanto, ela tem uma temática um pouco diferente, às vezes fica um pouco repetitivo, eu confesso, porque fica aquele negócio de, é um caso que ninguém nunca viu, e aí ninguém consegue descobrir, e aí faltando 5 minutos pra acabar o episódio, o Dr. House vê uma bolinha de papel rodando no chão, puta, é isso então, e aí ele vai conseguir resolver o caso. Sim, isso acontece bastante, mas não é por isso que a série fica ruim, muito pelo contrário, a série vai ficando muito boa, cada vez melhor, mas conforme os episódios vão passando, a história paralela que se desenvolve ali pela vida pessoal do House e das outras pessoas, ela acaba se tornando a história principal e os casos acabam só complementando. Então assim, é uma série sensacional que eu quero muito assistir na sequência. Eu comecei, inclusive, eu cheguei a assistir a primeira temporada inteira, mas aí por conta de outras séries eu acabei deixando de lado, mas talvez seja assim uma indicação pra mim mesmo voltar a assistir, que dizem que tem um final excelente. Então assim, eu quero muito assistir, e fica também essa indicação pra você que gosta de uma série médica. Essa é a oportunidade pra você pegar Dr. House toda na sequência. A quarta dessa lista que eu trago pra vocês é uma que eu tô um pouco atrasado. Eu assisti metade, falta a outra metade, que é Mr. Robot. Cara, essa série, ela é simplesmente fenomenal. E por que eu parei? Por causa de todas as que eu paro na metade, é porque eu tô sem tempo, tá? Não é porque a série tá ruim, ela tava muito boa, de verdade. Ela tem uns plot twists, cara, que é sensacional. Se você não sabe o que é plot twist, assiste esse vídeo aqui no card. Mas ela tem um plot twist muito foda, tem na primeira temporada, na segunda, não sei na terceira, porque eu não cheguei a ver ainda. E ela termina com 4 temporadas. A quarta terminou em 2019, só que a quarta ainda não tá disponível na Amazon Prime Video. Aparece lá, 4ª temporada, mas eu não consegui acessar. Então não sei como que isso vai disponibilizar, mas pelo menos tem 3. Então já dá pra você assistir. O que conta a história de Mr. Robot, que eu tô enrolando demais? Mr. Robot conta a história do Elliot. O Elliot, ele é um hacker, né? Ele trabalha pra ele mesmo. Ele trabalha, na verdade, numa companhia de informática e tal, que é a E-Corp, que eles chamam de Evil Corp, porque é uma puta de uma corporação enorme que caga pra vida das pessoas, que finge que liga, mas que caga, é tipo o nosso governo. E aí ele é muito puto e é muito revoltado com isso. Só que, né, é um cara simplesinho, ele trampa ali, faz o trampinho dele na loja de informática e tal, faz uma coisa aqui, outra ali. Só que ele é tão revoltado que ele começa a fazer algumas coisas beneficentes, podemos dizer assim. Ele começa a pegar alguns criminosos digitais, como por exemplo, tipo, ele chega a denunciar um pedófilo, ele invade o computador do cara, vê que tem várias coisas de pedofilia e tal, e pega todas as provas e vai lá e denuncia esse cara. Então ele começa a fazer algumas coisas assim. E aí a revolta dele vai crescendo, que ele começa a se revoltar contra a Evil Corp,
Na verdade, eu não sei se ele trabalha pra Evil Corp mesmo, ou se é uma associada, alguma coisa assim. Acho que a empresa que ele trabalha é comprada pela Evil Corp, alguma coisa. Eu não lembro exatamente, porque realmente faz um tempinho já que eu assisti, mas eu te garanto que é boa. Só que aí ele entra pra uma sociedade que é a F-Society, que, pelo que eu entendi, seria tipo um Fuck Society, tá ligado? Foda-se todo mundo. E aí ele cria a sociedade que são vários hackers tentando lutar contra essa Evil Corp e contra as outras grandes corporações que cagam pra população e fazer a coisa certa. E, mano, é sério, é sensacional. E um detalhe muito importante aqui, dois detalhes na verdade. Primeiro, que o Elliot é interpretado pelo Rami Malek, eu não sei se eu pronunciei certo, mas acho que sim, que ganhou o Oscar pelo filme lá do Queen, né, recentemente, e tem várias premiações também, ele é um ator sensacional. E o segundo detalhe é que a série, como é coisa de hacker, aparecem muitos códigos, programação e tudo isso. E tudo que aparece nesse sentido é real, as coisas acontecem, os comandos que eles fazem é real, é verdadeiro, porque por trás de toda a produção e tudo que tá acontecendo ali, tem pessoas que realmente entendem do assunto. Então tudo que você tá vendo lá não é tipo Matrix, que é só um monte de caractere verde aparecendo e dane-se, não faz sentido nenhum. Não, Mr. Robot, tudo que aparece realmente são coisas que funcionam e que fazem sentido, sabe? É tipo The Big Bang Theory, que todas as contas e coisa que inclusive tá na Prime Video também, que todas as contas que aparecem em fórmulas é real. Então, Mr. Robot é a mesma pegada, cara. E isso é um detalhe sensacional. Então, se você curte programação, informática, essas coisas, você vai gostar ainda mais. Mas mesmo você que não curte, sério, assista, porque é uma série incrível. As 3 primeiras temporadas já estão lá. E a quinta série que eu trago aqui pra vocês é uma que eu amo muito, que é The Mentalist, que é o mentalista em português. The Mentalist, cara, ela é fácil de explicar, mas eu já falei dela algumas vezes no canal, inclusive eu indiquei recentemente lá no meu Instagram. Aliás, fica uma dica aqui, eu tô indicando todo dia, eu vou repetir, tô indicando todo dia 3 séries lá no Instagram pelos stories, pelo feed também, mas pelos stories eu dou uma explicação mais ou menos do que se trata a série e tal. Todo dia eu indico uma pra Netflix, uma pra Prime Video e uma pra Globoplay. E sempre tento escolher um tema, então já indiquei séries de ação, já indiquei séries de comédia, de drama, sempre tô tentando pegar algumas coisas assim. E pra você que já perdeu os stories que passou, eu tô deixando nos destaques também, então você pode procurar por lá. Mas me segue lá no Instagram que eu tô indicando 3 séries todos os dias e certeza que em algum momento vai ter uma que vai te interessar por lá. Segue lá. E aí The Mentalist eu indiquei recentemente, acho que não faz muito tempo não, que acho que foi no de séries longas, porque ela tem 7 temporadas e as 7 estão disponíveis lá na Prime Video. The Mentalist conta a história do Patrick Jane. O Patrick Jane, ele é um cara comum, só que não comum, ele é um pouquinho acima do comum, porque ele sabe ler muito bem as pessoas. Sabe aquela pessoa que lê os sinais corporais, né, que a pessoa tá de braço cruzado é porque ela não tá receptiva, coisas desse tipo. E aí, pra onde a pessoa olha, do jeito que a pessoa respira, ele presta atenção em tudo. E aí ele consegue ler muito bem as pessoas. E esse dom dele, essa prática, né, que ele foi fazendo ao longo dos anos, ele começou a trabalhar como vidente, só que na verdade ele era um falso vidente. Ele falava que a pessoa queria ouvir e ganhava uma grana em cima disso. E aí ele foi fazendo tanta fama, né, que a polícia tava atrás de um serial killer que não conseguia encontrar nem ferrando, e aí pediu ajuda dele. Falou, o cara é evidente, né, o cara vai ajudar a gente. E aí ele foi lá na televisão, num programa ao vivo, e aí começaram a perguntar do trabalho dele de vidente e tal, ele faz toda uma encenação lá no programa, e aí perguntam sobre essa ajuda. Aí ele fala, não posso falar muito, mas a gente tá realmente atrás do serial killer, que é o Red John, e não sei o quê. Só que aí ele comete o pior erro que ele poderia cometer. Ele começa a criticar e a desdenhar desse serial killer. Ele fala que o Red John é uma farsa, que não sei o que ele nem é tudo isso. Começa a dar uma provocada. Eu vou pausar essa explicação aqui e vou falar um parênteses. Abre um parênteses aí. O Red John, ele é um serial killer. O serial killer, quando ele mata as vítimas, ele sempre deixa um padrão, né? O MO dele, que é o modus operandi, que é o que caracteriza que todas aquelas vítimas que apareceram são dele, né? Ele sempre tem que ter essa marca. O Red John, ele desenha um círculo, ele pega o sangue da vítima e desenha na parede um círculo com um rostinho, né, sorrindo assim, mas é sempre com o sangue da vítima. E é um negócio bem sinistro, assim, na hora que você... Puta, é o sangue da vítima desenhado, esfregado na parede, né? Um negócio bem intenso. Agora, fecha o parênteses. E aí o Patrick Jane, ele termina essa entrevista e vai pra casa. Quando ele entra em casa, que ele vai procurar pela mulher e pela filha, ele abre a porta e a primeira coisa que ele vê, o rostinho de sangue. Porque o serial killer estava assistindo o programa e matou a mulher e a filha dele. Isso tudo é contado no primeiro episódio pra gente poder se inteirar do que tá acontecendo. E aí ele começa a ir atrás desse serial killer, né, ainda mais forte. Ele para de trabalhar como vidente, que ele viu que aquilo acabou com a vida dele, e aí ele começa a acompanhar a polícia aí, conseguiram mais alguma dica e tal, não sei o que, e ele fica insistindo tanto que enquanto não decidem, não conseguem entender o que aconteceu, né, enquanto não encontram esse serial killer, ele começa a se oferecer para ajudar em outros casos também, ele acaba se tornando um consultor da polícia. E aí, como consultor, ele
ele vai lendo os suspeitos e tal, e vai ajudando nos casos, e cara, é sensacional o modo que ele consegue resolver os casos, porque é um detalhezinho que ninguém percebe, mas aí quando ele olha e fala, tá, ele começa a fazer a explicação, você fala, puta, mano, faz sentido, que bagulho simples, só que é um negócio simples que ninguém percebe. Cara, é uma série incrível, é uma série policial, né? Ela tem os casos toda semana, né? Um caso por episódio, e é incrível, de verdade. Assista, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você não se prender pelos casos, você se prende pela simpatia do Patrick Jane, que é um cara sensacional, mano, de verdade, e aí você acaba aprendendo muita coisa. Ele ensina técnicas de memorizar coisa, porque ele tem memória fotográfica, ele sabe memorizar as coisas com muita facilidade. Tem memória fotográfica não, ele treinou muito pra conseguir ter uma boa memória. Então ele ensina algumas técnicas também. Mano, assista The Mentalist, você vai gostar, eu tenho certeza. E essas são as 5 séries que eu já assisti e que eu queria indicar pra vocês que estão disponíveis na Prime Video. Agora eu vou indicar mais 5, mas essas 5, como eu disse, eu nunca assisti, só que falam muito bem, então talvez seja uma boa indicação pra você. A primeira das séries que eu nunca assisti é The Man in the High Castle, ou O Homem no Castelo Alto, que é uma série original da Prime Video. Ela é baseada num livro que tem o mesmo nome e ela mostra um mundo alternativo, onde na Segunda Guerra Mundial, na verdade, quem ganhou a guerra foram os nazistas. E aí aquele regime severo que foi imposto pelos nazistas lá que venceram a Segunda Guerra é desafiado pelos Estados Unidos por um grupo de resistência que é bem misterioso. Essa série ela realmente é muito elogiada, inclusive ela venceu 2 Emmys para a Amazon, um por fotografia e o outro pelo design da abertura. E a história é incrível, vale muito a pena assistir. Eu confesso que tem um vídeo aqui meu falando que eu não curti muito o primeiro episódio, mas não é o tipo de série que eu curto. Não significa que eu achei ela ruim. Eu achei a história e a premissa muito boa e ela traz uns mistérios bem interessantes que são desenvolvidos ao longo das 4 temporadas que tem atualmente. A segunda série das que eu não assisti que eu trago pra vocês é uma bem recente, é mais uma original da Prime Video, que é a série Hunters. Essa série tem a terceira série aqui dessa lista que eu trago pra vocês. Ela é mais uma original da Prime Video, aqui a terceira da lista é a terceira original também, e ela é um spin-off de alguns filmes que é muito conhecido por todo mundo como Uma Noite de Crime. O nome desses filmes em inglês é The Purge, que é o mesmo nome da série que eu indico aqui pra vocês. E os filmes, pra quem lembra, é um dia do ano em que todos os crimes são liberados durante 12 horas, se eu não me engano. E aí tudo o que acontece, pode ser assassinato, roubo, qualquer coisa do tipo, tá tudo liberado pelo governo dos Estados Unidos, e eles fazem isso meio que para limitar os outros dias de crime do ano. Então a história basicamente fala assim, gente, não cometam crime durante o ano inteiro, porque eu vou liberar um dia para vocês, então segura o seu faixa aí. E aí todo o resto do ano, aparentemente, ele é um pouco mais pacífico, mas chega nesse dia específico, o negócio fica tenso. Os filmes, eles são muito elogiados e a série não foi muito diferente. Por enquanto, ela só tem uma temporada de 10 episódios, mas é bem possível que tenha uma segunda temporada aí. Mas se você tem um pouquinho de sensibilidade com cenas de violência, sangue, coisa do tipo, então toma cuidado, mas a série realmente é muito boa. A quarta série que eu trago aqui pra vocês, dessa vez não é exatamente uma original da Prime Video, mas está lá disponível com todas as temporadas, que é Elementary. Essa série é uma adaptação da obra do Arthur Conan Doyle e traz ninguém menos no seu elenco do que Sherlock Holmes e seu fiel parceiro, que dessa vez é uma parceira, a doutora Joan Watson. Ela é uma cirurgiã que abandonou a profissão quando um dos pacientes dela morreu. Agora ela precisa se manter sóbria e longe das drogas. A doutora Joan Watson, ela é interpretada pela Lucy Liu, cara. Então, assim, o elenco é sensacional, o personagem é sensacional, a história é sensacional e vale muito a pena assistir. Por mais que eu nunca tenha visto, mas eu perdi as contas de quantas pessoas já me indicaram essa série, então eu tô repassando aqui a indicação pra vocês. E por último, pra fechar aqui a lista, eu indico mais uma original da Prime Video, que é Carnival Row. Eu já tenho falado bastante dessa série aqui no canal e no Instagram também, por mais que eu ainda não tenha assistido, mas eu vou dar uma chance assim que for possível. Essa série ela se passa num universo onde criaturas mágicas existem, como fadas, faunos e tudo mais. Só que essas criaturas elas não se dão muito bem com os humanos, são espécies aí que travam uma batalha, uma guerra fria, né, cada uma no seu canto. Até que uma onda de crime se inicia nesse universo. E isso acaba iniciando uma conturbada investigação que transforma o detetive do caso, que é um humano, no principal suspeito dos terríveis crimes, enquanto ele se aproxima de uma fada em que ele é apaixonado. E essas são as 10 séries disponíveis na Prime Video para você poder ir lá assistir. Como eu disse, 5 que eu já assisti, 5 que eu ainda não assisti, mas são com certeza 10 séries interessantíssimas para você ocupar o seu tempo nessa quarentena. E antes de encerrar, eu quero que você deixe seu like aqui, que você se inscreva clicando aqui nessa bolinha, caso você ainda não tenha se inscrito, seja um membro aqui embaixo e, por favor, fique em casa. Se você pode ficar em casa, fique e lave muito bem as suas mãos, se proteja. Vamos vencer tudo isso o mais rápido possível. E assiste outros vídeos que eu tô aqui. Aqui em cima tem outras listas também, inclusive as 10 indicações da Netflix. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e valeu!